Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E hoje vamos conversar com o conselheiro Luciano Frota. Ele preside o Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Semelhante à Escravidão. Esse é um momento importante de afirmação do CNJ, de mostrar que o ser humano, e o ser humano trabalhador especificamente, precisa ser tratado com dignidade e que o Poder Judiciário está atento para não permitir nenhuma forma vil de exploração do trabalho humano. Além da entrevista, o programa vai mostrar. Tribunais de todo o Brasil se envolvem na Semana Nacional da Conciliação. O presidente do Supremo e do CNJ recebe o presidente eleito da República e defende um grande pacto para enfrentar os desafios do país. O CNJ abre processos administrativos disciplinares contra uma desembargadora e 2 juízes. E ainda, outras notícias de tribunais. E agora vamos conversar com o conselheiro Luciano Frota sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho semelhante à escravidão. Conselheiro, muito obrigado pela entrevista. O CNJ, na atual gestão, passou a dar mais atenção à questão do trabalho análogo à escravidão. Por quê? O CNJ tem o seu Comitê Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas, que é o comitê que conduz também um fórum nacional também nessa mesma temática e que agora foi recomposto pelo presidente, ministro Dias Toffoli, para voltar a atuar, ou seja, retomar as atividades de atuação nessa área que é relacionada com a temática tanto do trabalho em condições análogas à de escravo, quanto no que tange à questão do tráfico de pessoas. As ações do CNJ nesse sentido, claro, dentro daquilo que compete ao Conselho Nacional de Justiça, está voltada mais para a questão de monitoramento das demandas judiciais no Poder Judiciário como um todo, no Brasil como um todo, relacionadas a essa temática. No momento em que você monitora essas demandas judiciais tratando disso, você consegue estabelecer políticas públicas para tentar coibir ou por meio de convênios com entidades da sociedade civil, ou tentar coibir essa atividade ilícita. É uma forma de contribuir para uma melhora da condição social do trabalhador. Conselheiro, e o problema continua a preocupar, porque o número de casos é alto, né? Hoje é um problema mundial, inclusive, né? Inclusive a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, tem 2 convenções tratando sobre isso, a Declaração dos Direitos do Homem, que já tratava sobre esse problema da escravidão moderna, e hoje você tem no mundo 21 milhões de pessoas submetidas a trabalho forçado. No Brasil, se você conseguir fazer uma estatística de 95, quando começaram os grupos móveis de fiscalização do trabalho escravo, até 2018, nós temos mais de 53 mil trabalhadores flagrados nessa condição de trabalho em condições análogas à de escravo. E isso temos que levar em conta que é apenas uma amostragem, porque os grupos móveis, pelas suas limitações, tanto de pessoal quanto orçamentária, não conseguem detectar, radiografar todos os focos dessa atividade ilícita. Então isso é uma coisa muito preocupante. E a lei atual é suficiente ou ela precisaria ser mudada? Olha, primeiro, uma mudança de cultura, né? Nós somos um país, tradicionalmente, com mais de 300 anos de escravidão. E o trabalho no Brasil ainda não conseguiu ser visto como um valor social dos mais importantes, um valor social de dignidade humana. E isso faz com que a gente ainda tenha pessoas explorando o trabalho humano em nível de torná-lo, de conceder a esse trabalhador condições degradantes e análogas à de escravo. Isso realmente, essa mudança de cultura precisa acontecer. E a gente consegue mudanças de cultura não apenas com educação e conscientização, mas às vezes são necessárias medidas duras, judiciais, para combater essa impunidade. Quando você tem medidas judiciais voltadas a combater essa impunidade, tem um efeito pedagógico muito importante para a gente eliminar essa chaga. Então, acho que o CNJ, enquanto Conselho Nacional de Justiça e o Poder Judiciário, nas suas demandas do dia a dia, através das decisões judiciais, eles têm sim um instrumento muito importante
para, através das decisões judiciais, fazer com que as pessoas que continuam ainda com essa prática ilícita de trabalho escravo se sintam amedrontados pelas penalidades que as decisões judiciais podem impor. Isso é importante, o efeito pedagógico das decisões judiciais para coibir essa ilicitude. E você já tem uma estratégia detalhada de ação? Olha, inicialmente, o fórum ele ainda não se reuniu, ele foi constituído agora, há pouco mais de 15 dias, e nós vamos recompor primeiro os comitês estaduais, que são formados em cada estado da federação por um juiz, um magistrado de cada ramo da justiça, trabalhista, federal e estadual. Depois de recompor, nós vamos fazer uma reunião do Fórum Nacional para traçar estratégias de atuação. Os caminhos iniciais, além da recomposição do Fórum, é já traçar estratégias para monitorar essas ações judiciais, saber onde estão os maiores focos desse problema, tanto de trabalho em condições análogas a de escravo, quanto no trabalho relacionado ao tráfico de pessoas, que acaba sendo uma consequência da outra, né? O tráfico de pessoas, ele, na sua grande maioria, ele é voltado também para a escravidão, seja a escravidão sexual, seja a escravidão para o trabalho. E muita gente acredita que o problema é exclusivo das áreas rurais, mais pobres, mas não é, né? Não é só no meio rural que a gente encontra a escravidão. Hoje em dia é muito comum a gente encontrar a escravidão também dentro de grandes centros, de grandes cidades. Muitas vezes, às vezes atividades, por exemplo, de confecção, em que você vê mulheres submetidas a jornadas absolutamente exaustivas e em condições degradantes, com salários retidos, com documentação retida, submetidas a condições realmente subhumanas de trabalho também no campo. Há ainda no imaginário das pessoas que o trabalho escravo, ou o trabalho em condições análogas de escravo, ainda é aquele dos grilhões, em que as pessoas estavam lá amarradas com um feitor, com um chicote. Não é só isso, né? A condição análoga do escravo se identifica também quando o trabalhador é submetido a condições absolutamente degradantes de trabalho, sem condições humanas de desenvolver o seu trabalho, quando a ele não é oferecido o mínimo para a sua dignidade. Isso também é considerado trabalho em condições análogas a de escravo. E também aqueles cuja coação para permanecer no local não é apenas a coação física, mas é também coação psicológica, a coação por dívida, que é que se chama servidão por dívidas, em que o trabalhador já chega no local de trabalho devendo ao patrão, sem condições de sair, porque ele está sempre endividado, e isso faz com que ele, naquela condição de total submissão e ainda sem a menor condição humana de trabalhar, se sinta aprisionado por esses grilhões psicológicos estabelecidos por aquele que explora o trabalho humano. No momento em que a gente vê um certo refluxo nos direitos trabalhistas, o CNJ atacar a questão do trabalho análogo à escravidão, não lhe parece um tanto contraditório? De fato, a gente vive um momento, a partir da reforma trabalhista proposta aí em 2017, nós vivemos um momento de tentativa de desconstrução do direito do trabalho. Evidentemente que isso há um interesse muito específico do setor empresarial, do setor produtivo, não do bom empresário, mas daquele mau empresário que quer fazer do trabalho uma forma de aumentar os seus lucros e não identifica no trabalho um valor social de distribuição de renda. Esse é um momento importante de afirmação do CNJ, de mostrar que o ser humano, e o ser humano trabalhador especificamente, precisa ser tratado com dignidade e que o Poder Judiciário está atento para não permitir nenhuma forma vil de exploração do trabalho humano. Acho que o CNJ está vindo exatamente nessa linha de defesa do direito do trabalho e de defesa do trabalho como vetor de dignidade da pessoa humana. Conselheiro, no próximo bloco nós vamos tratar do Bacenjude, que o senhor coordena também. Até já, portanto. O CNJ abre processos administrativos disciplinares contra uma desembargadora e 2 juízes. Até já. O Link CNJ está de volta. O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, se encontrou na quarta-feira, dia 7 de novembro, com o presidente eleito da República, Jair Bolsonaro.
O encontro no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal durou aproximadamente 10 minutos. O presidente do STF foi o primeiro a falar. Ele lembrou a importância da independência e harmonia entre os poderes. Falou sobre as eleições e destacou 3 pontos que, na opinião dele, merecem atenção especial do novo governo: a previdência social, a parte fiscal e a segurança pública. Também ressaltou o combate à corrupção. Inclusive, as leis que tratam do combate à corrupção, o presidente Jair Bolsonaro, foram frutos de pactos assinados entre os presidentes da República, presidente do Supremo, da Câmara e do Senado. E por isso, então, esse diálogo é fundamental, porque estas leis, que antes eram projetos, foram aprovadas e transformaram o Brasil. E da nossa parte, nós estamos abertos a discutir um novo pacto republicano que enfrente esses 3 desafios. O presidente da República eleito citou a importância da atuação conjunta dos 3 poderes para o país. Falou sobre o respeito às instituições e a obrigação de buscar o êxito nas ações tomadas pelo novo governo para solucionar os problemas enfrentados pelo país. Pode ter certeza, Vossa Excelência, que muitas vezes, antes de tomar iniciativa, o procurarei para que a gente possa aperfeiçoar essa ideia e ela, de forma mais harmônica, siga o seu curso nacional dentro do Parlamento. Ao final do encontro, o ministro Dias Toffoli presenteou Jair Bolsonaro com uma edição comemorativa dos 30 anos da Constituição Federal e um livro sobre todo o processo da Constituinte. Agora vamos ver notícias do CNJ. O Conselho fez reunião na terça-feira, dia 6 de novembro, e decidiu abrir processo disciplinar contra a desembargadora Noelma Sarney e o juiz Clésio Coelho Cunha, ambos do Tribunal de Justiça do Maranhão. A decisão foi unânime. De acordo com o processo, a desembargadora teria designado o juiz Clésio Coelho Cunha para julgar recursos que beneficiavam diretamente um ex-assessor dela. Os advogados de defesa pediram o arquivamento do caso. Eles alegaram que o processo foi iniciado com base apenas em denúncia anônima e que, por isso, não deveria ser levado adiante. O relator do processo rebateu a alegação. A denúncia anônima, em razão do pedido de providência, evidenciou-se a veracidade daquilo que aparentemente seria anônimo e transformou em realidade com a devida apuração preliminar. Ficou decidido que será aberto um PAD, processo administrativo disciplinar, contra os 2, sem que sejam afastados do cargo. Pela primeira vez, universitários assistiram a uma sessão do Conselho Nacional de Justiça no plenário. Os visitantes são estudantes de Direito de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E o CNJ também abriu processo disciplinar contra o juiz eleitoral Glaudenecir Silva Oliveira, de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Em áudio no WhatsApp, o juiz disse que o ministro Gilmar Mendes teria aceito propina para conceder liberdade ao ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Por maioria, os conselheiros decidiram instaurar processo sem o afastamento das funções. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo e do CNJ, falou sobre o caso. Como já tive a oportunidade de citar em sessão anterior, o juiz não pode ter desejos. O desejo do juiz é ver cumprida a Constituição e as leis do país. E digo mais, não é e não são apenas os magistrados, os servidores. Servidores de meu gabinete não ficam comentando assuntos em rede social. E servidores também não devem fazer isso. Servidores, por exemplo, da Justiça Eleitoral são proibidos de filiação partidária. Proibidos. E se manifestarem do ponto de vista de opinião, os da Justiça Eleitoral, eles inclusive estão cometendo ilícito. É hora do giro pelo Brasil, as informações que chegam das regiões do país. Na Bahia, os Ministérios Públicos Federal e Estadual recomendaram que a Secretaria de Educação e Universidades adotem medidas para garantir a liberdade de pensamento. O objetivo é evitar que professores e alunos sejam ameaçados ou censurados por causa de divergências políticas e ideológicas. A Constituição diz que o ensino exige liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento.
para o Ministério Público, tentar impedir que estudantes e professores opinem sobre qualquer assunto, mais que censura, é violação da Constituição. Se você tirar a discussão de política e de ideologia, você também vai jogar no lixo alguns cursos de ciências sociais, ciência política, relações internacionais, até o direito mesmo. Todos os cursos são construídos nessas bases de discutir essas questões, tanto políticas quanto ideológicas. As instituições têm 10 dias para responder e devem enviar um cronograma com as medidas a serem adotadas. O Tribunal de Justiça da Paraíba organizou um mutirão para fazer a conciliação entre consumidores e a Companhia de Água e Esgotos do Estado, a CAGEPA. A iniciativa faz parte da Semana Nacional da Conciliação. 200 clientes da companhia participaram. Com isso, fomentamos o diálogo, incentivamos a cultura da paz, sensibilizamos os operadores de direito com relação à solução, né, adequada dos métodos consensuais e, sobretudo, damos também esse toque de efetividade com a realização de acordos. A Semana Nacional da Conciliação, que você viu aí na reportagem, é organizada pelo CNJ desde 2006. A iniciativa envolve os tribunais de justiça, do trabalho e federais. O objetivo é estimular a cultura do diálogo e desafogar o judiciário. No ano passado, mais de 225 mil processos que estavam em tramitação foram solucionados de forma consensual. As informações sobre o trabalho deste ano você vai ver na próxima edição do Link CNJ. Agora vamos ao nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: se uma pessoa já cumpriu pena por um crime qualquer, a condenação vai aparecer para sempre na certidão de antecedentes criminais? Alternativa A: sim, a manutenção do registro é a garantia de que a reincidência será levada em conta para o agravamento da pena. Letra B: a manutenção do registro depende da gravidade do crime cometido. O juiz deve decidir conforme a situação à luz do Código Penal. Alternativa C: condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por um juiz criminal para instruir processo por nova infração penal. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também: o CNJ prepara o ranking da transparência para mostrar os tribunais que melhor atendem o cidadão. Já, já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: se uma pessoa já cumpriu pena por um crime qualquer, a condenação vai aparecer para sempre na certidão de antecedentes criminais? A alternativa certa é a letra C. O assunto é regulado pelo Código de Processo Penal, pela Lei de Execução Penal e por uma resolução do CNJ. Ou seja, condenações anteriores não entram na folha de antecedentes nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por um juiz criminal para instruir processo por nova infração penal. O Conselho Nacional de Justiça prepara o ranking da transparência. O objetivo é mostrar os tribunais que melhor atendem o cidadão. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Estamos na ouvidoria. Aqui funciona uma central de informações por telefone, que recebe 15 mil ligações por mês. Tem ainda o trabalho típico de uma ouvidoria: tratar a informação que o cidadão precisa de forma minuciosa. Como é uma ouvidoria de um tribunal, a maior parte das demandas referem-se a processos e muitas vezes são reclamações. Na verdade, a maior parte delas são reclamações, que nós recebemos de demora processual. A cada mês, a ouvidoria registra 500 demandas. O tempo de espera do cidadão é de até 5 dias. A gente consegue cumprir isso quase em 100% dos casos. Em até 5 dias, entramos em contato com o cidadão. Muitas vezes já temos alguma resposta, se a demanda dele for parecida com outras que a gente já tenha recebido, ou se não tivermos, vamos dizer para eles o que vai ser feito no caso dele, qual vai ser o procedimento de trabalho para tratar aquela manifestação. O que se faz aqui está dentro da Lei de Acesso à Informação de 2011. Transparência que deve ser praticada tanto pelo Judiciário
quanto pelo Executivo e Legislativo. Nesse caminho, o Conselho Nacional de Justiça está fazendo o ranking da transparência para mostrar os conselhos e tribunais que atendem bem o cidadão. Esse ranking vai ser divulgado no mês que vem. A transparência pública é criar, de fato, métodos afirmativos de transparência da gestão da coisa pública, dos recursos públicos, não é? Dos subsídios, enfim, dos pagamentos feitos pelo poder público, não só aos servidores, todos do Poder Judiciário, como também a gestão pública mesmo, né? Os gastos, não é? As licitações, enfim, toda essa forma de atuação do poder público. E esse é o objetivo do ranking da transparência estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. Agora vamos ver a segunda parte da entrevista do conselheiro Luciano Frota. Entre outras responsabilidades, ele coordena o chamado Bacenjude, uma parceria entre o Banco Central e o CNJ. Para explicar melhor, o Bacenjude é um sistema eletrônico que permite ao juiz bloquear valores de envolvidos em processos junto a instituições financeiras. Conselheiro, houve mudanças importantes nos critérios, na forma de se bloquear valores pelo sistema Bacenjude. O que mudou exatamente e qual a importância disso? O Bacenjude é um sistema que vem operando desde 2001, né? Ele começou a se universalizar mais no Poder Judiciário a partir de 2005. Em 2008, o CNJ acabou celebrando um acordo de cooperação técnica com o Banco Central, que é quem operacionaliza e conduz o sistema, para que a gente pudesse avançar nas funcionalidades e melhorar a efetividade do Bacenjude. O que é que muda? Nós tínhamos, até 1 ano, 2 anos atrás, a possibilidade de fazer penhoras online de dinheiro que estavam nas contas, tanto nas contas correntes quanto nas contas de poupança. Nos últimos 2 anos, o Bacenjude começou a incrementar novas formas, novas possibilidades de bloqueios judiciais em relação a investimentos. Quando o cliente, às vezes não o cliente que eu falo, devedor judicial, muitas vezes não dispõe na sua conta corrente lá, que ele titulariza de dinheiro, mas ele tem investimentos em fundos públicos, investimentos no mercado de ações, e isso não era captado pelo sistema Bacenjude, ou seja, você tinha uma situação esdrúxula de alguém que não paga as dívidas judiciais, mas que mantinha dentro do mercado financeiro altos investimentos, movimentando altas somas sem cumprir aqueles seus compromissos de cidadão, que é o seu compromisso com o Poder Judiciário. O que nós fizemos? Nós estamos ampliando essas instituições participantes do sistema Bacenjude e nós incluímos instituições ligadas às corretoras distribuidoras de valores mobiliários e também às sociedades cooperativas. Não são apenas os grandes bancos e as grandes instituições financeiras, né? Todas aquelas instituições que integram o sistema financeiro nacional, bem como as instituições ligadas à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que são as corretoras distribuidoras de valores. O que é que isso implica de importante? É que agora aquele que investe, por exemplo, em ações, no mercado de ações, seja ações precificadas ou ações não precificadas, eles agora estão sujeitos a bloqueios judiciais, sendo eles, evidentemente, devedores judiciais. Isso aumenta, e esse é o nosso objetivo, aumenta o leque de captação do sistema Bacenjude, que vai resultar, ao fim e ao cabo, na melhoria da efetividade das execuções judiciais. A efetividade ainda é baixa. Esse é o grande desafio do Comitê Gestor Nacional do Bacenjude. Nós precisamos aumentar a efetividade do Bacenjude. O Bacenjude é como um pouco, assim, com perdão da expressão, é como o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ou seja, a gente vai sempre buscando funcionalidades que acabem fechando portas para que aquele devedor mal intencionado escape da penhora online e tente manter os seus investimentos sem cumprir os seus compromissos com o Poder Judiciário. Quanto mais a gente vai fechando, esses devedores vão buscando fórmulas de tentar driblar o Bacen. Não é uma situação, a gente nunca vai estar satisfeito, porque sempre tem gaps que são encontrados e que o devedor, e eu falo do mal devedor, acaba encontrando saídas para se livrar da penhora online. Esse é o nosso desafio. E quem são os grandes devedores e os grandes credores que passam por esse sistema? O
Os credores judiciais é a sociedade, de uma forma geral, que busca o Poder Judiciário para ver reparados os seus direitos. Os grandes devedores estão aí relacionados, são os entes públicos, eles estão em primeiro lugar, as empresas de telefonia, os bancos principalmente tanto os bancos privados quanto os bancos públicos, e principalmente os bancos públicos também são grandes devedores do Poder Judiciário. Conselheiro, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita, na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises na sexta-feira, às 5h30 da manhã e no domingo, ao 12h30. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.